Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da educação, especialmente na educação direcionada para apenados. Nós vamos fazer um material falando do estudo de duas autoras, da Maria Eliane Ferreira Santos e da Késia Girlane Santos de Medeiros. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou ler aqui uma partezinha de depoimento que a Maria Eliane deixou para gente. Ela colocou o seguinte: conhecer a revista Núcleo do Conhecimento foi de grande importância. O modo como somos incentivados nos impulsiona a fazermos sempre o melhor. Tem credibilidade, acompanha o que escrevemos, apoia nosso projeto e, o mais importante, procura nos ajudar da melhor maneira possível e traz retorno daquilo que estamos apresentando ao público. É justamente esse o nosso intuito, promover não só no Brasil, mas no mundo. Para quem não sabe, a revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ela é traduzida em outros 7 idiomas, aonde nós conseguimos enganjar ou levar os materiais que produzimos, não só também, mas como também trazer materiais para o Brasil em 180 países. Hoje nós temos grande parte de visualizações que vem de países também em desenvolvimento, países desenvolvidos, que possibilitam a gente fazer esse intercâmbio da ciência. Conhecimento é para todos e conhecimento deve ser acessível para todos, para que seja possível a gente criar uma sociedade melhor. Vamos falar então, falando de sociedade melhor, falando de conhecimento, falando de educação, esse artigo, esse material produzido pelas autoras, pela Maria Eliane Ferreira dos Santos e pela Késia, também fala um pouco dessa questão de educação, de conhecimento, também para a mudança de sociedade. O artigo das autoras focam-se no âmbito dos apenados e a ideia é justamente trazer um pouquinho sobre não só o descaso, das autoridades na educação direcionada aos apenados, mas da educação de um modo geral. Como você deve saber, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas as sociedades subdesenvolvidas, elas possuem um desafio constante na questão da educação, de promover, até por isso que são sociedades subdesenvolvidas, porque elas lutam para promover com que as pessoas tenham esse conhecimento, tenham essa possibilidade de não só exercer, mas de construir uma compreensão e uma capacidade crítica, não só na ciência e tecnologia, mas na educação de um modo em geral. Eu vou trabalhar aqui com vocês nesse material, mostrando os principais momentos, as principais estruturas, mas eu já de antemão convido com que você vá até o site e leia não só esse material, mas leia também os outros materiais, para que seja possível você também construir um conhecimento sólido e um conhecimento pautado em referências, pautados em estudos, e não se tornar uma pessoa que tem o hábito de construir seus conhecimentos dentro de informações que não sejam válidas e regulamentadas. Então, aqui a gente tem aquele exercício que a gente faz quando você pega um material. A primeira coisa que você faz no material científico, não só do material científico, mas das informações de modo em geral, é saber quem está falando, qual é o lugar de fala, qual é o know-how que tem, qual é o conhecimento que tem para falar sobre um determinado assunto. Aqui então a gente vai vir nesse recurso utilizado pela revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, você consegue, ao clicar aqui em cima, compreender quem são os autores. Nesse caso, os autores são a primeira, que é a Maria Eliane Ferreira dos Santos. Ela é doutoranda em Ciências da Educação, está cursando. Ela é mestra já em Ciências da Educação, já concluído. Tem pós-graduação em Organização e Gestão Escolar, pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura
e graduação em Letras e Normal Superior. Já a outra aluna, Késia, ela é mestra em Ciências da Educação, possui graduação em Letras e graduação também em Nutrição, está cursando. O artigo foi enviado em agosto de 2020 e foi aprovado em outubro de 2020. Como você deve saber, as revistas científicas para aprovar materiais, elas têm que ter aprovação por pares, e esse processo é um processo de vai e volta, até que o aluno, né, o pesquisador e o autor ou os autores consigam adequar para que seja um material considerado suficiente e um material que possa contribuir para a sociedade. No artigo, as autoras colocam o seguinte: o presente trabalho tem por finalidade apresentar os entraves que surgem no processo de educacional em prisões, haja vista a falta de políticas públicas adequadas para investir em uma educação de qualidade para os alunos privados de liberdade. Através das leituras realizadas, é possível perceber que há muito tempo já existia um descaso por parte dos governantes e da sociedade. A partir do século XX, alguns investimentos surgem aos poucos, mas ainda nos deparamos com uma educação desvalorizada pelos governantes e pela sociedade. A finalidade é demonstrar que, apesar dos entraves, é possível resgatar a história do apenado e levá-lo a construir uma família e voltar a conviver em sociedade com dignidade. A educação em prisões é um grande desafio, mas sabe-se das possibilidades, e mesmo diante dos entraves, temos nos deparado com resultados positivos de alunos que buscam conhecimento, constroem saberes e possuem uma inteligência indiscutível. A parte prisional é uma importante garantia de recomeço para uma ressocialização, pois através da sala de aula é possível garantir aos alunos privados de liberdade e dignidade, haja vista os espaços dos quais eles fazem parte, de total desprezo pela vida. Na sala de aula, o apenado sente-se gente de novo, sente-se apto para enfrentar desafios da vida e até mesmo retomar uma vida íntegra na sociedade. Vale salientar que uma educação de boa qualidade nas prisões evita rebeliões e há uma redução de pena para quem frequenta a escola. Isso porque a lei de execução penal determina que 12 horas de frequência escolar equivale a um dia menos de prisão. A educação é um direito que deve ser garantido a todos, assim como assegura a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, no artigo 205, que declara o acesso à educação como um direito de todos, de modo a ser promovida, incentivada pela sociedade, priorizando o desenvolvimento e a preparação de um indivíduo na sociedade, e logo refere-se ao aluno privado de liberdade. Como palavras-chave, os entraves, sociedade, ressocialização e liberdade. Bom, o artigo, então, ele está dividindo aqui nessas considerações, na introdução, na metodologia, no desenvolvimento enquanto desenvolvimento teórico, que, embora seja embasado em revisão bibliográfica, ele possui uma veia muito filosófica crítica, que faz o autor, né, faz os alunos, os pesquisadores e a sociedade de forma geral a pensar como esse processo de educação ele é importante para que o indivíduo que está em estado de liberdade privada consiga reencontrar os seus caminhos e voltar a se introduzir na sociedade, deixando o crime e os motivos que o levaram à prisão de lado. A gente tem ainda esse desafio da educação prisional, a educação em prisões como uma esperança para novas oportunidades, como eu já o disse, a importância da educação para o aluno privado de liberdade, considerações finais e referências. Então, as autoras vão construindo aqui, dentro de um arcabouço teórico, essas reflexões que falam sobre os desafios, as leis que surgem para incentivar essa educação dentro das instituições de reeducação e, por fim, as considerações finais, onde as autoras colocam a seguinte conclusão.
Atuar como professor de educação em prisões é uma tomada de decisão desafiadora, por tratar-se de algo diferente, de uma realidade até então desconhecida. Mas ao fazer parte do processo e conhecer mais de perto a realidade enfrentada pelos alunos privados de liberdade, surgem fatos importantíssimos que fazem todo um diferencial no trabalho de qualquer docente. Percebe-se que não é qualquer professor que está apto para lidar com essa realidade. É necessário um preparo psicológico e a certeza de que irá se deparar com diversas situações e precisa enfrentá-las, sempre com entusiasmo, responsabilidade e compromisso. Afinal, a educação prisional, por mais que se tente comparar com o ensino regular, jamais terá essa proximidade. Haja vista os discentes virem de realidades totalmente diferenciadas das vivenciadas pelos alunos de ensino regular. Eles perderam sua liberdade, o direito de ir e vir, precisam reconstruírem suas histórias em um curto espaço de tempo. E por se tratar da modalidade de educação de jovens e adultos, exige um esforço bem maior por parte deles e dos professores. Ao permitir que um presidiário tenha acesso à sala de aula, dar-se a ele a oportunidade de reflexão em torno do contexto social, pois o levará a pensar se há uma possibilidade de retorno ao convívio familiar. Este está cansado de viver encarcerado. Ele próprio começa a acreditar que é capaz de mudar sua história e, a partir daí, começa a valorizar a educação como um escape para essa transformação. Ainda que não tenhamos políticas públicas específicas para o ensino prisional, precisamos acreditar nessa possibilidade de transformação, reconstrução e busca de uma identidade, de não ser mais considerado um simples detento, mas um indivíduo capaz de reconstruir sua própria história através da educação. E aqui as referências de onde as autoras encontraram substância, subsídios e embasamento para essas discussões. E é muito importante a gente ter materiais como esses que fazem com que repensemos as políticas de educação, a possibilidade e a importância e viabilidade da educação servir como realmente um processo não só de construção de novas histórias, mas de reconstrução de uma vida que pode encontrar no conhecimento e na educação a razão de viver. Eu espero que você tenha ficado bastante reflexivo, assim como eu. Visite o site para compreender um pouco mais sobre a experiência dessas professoras que atuam dentro desse campo. E não se esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e nos acompanhar, compartilhando assim o conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!